Lisboa, começo do verão. O sol do meio-dia brilhava sobre a Praça Marquês de Pombal, refletindo nas calçadas de pedras pretas e brancas como ondas do mar. No edifício de vidro mais alto da cidade, sede imponente da Vasconcelos Incorporações, tudo funcionava com a precisão fria de uma engrenagem perfeita. Clara Moreira, 26 anos, estava no saguão de mármore, os dedos apertando a alça da bolsa pela terceira vez em poucos minutos. Apesar de toda a preparação, não conseguia conter a ansiedade. Não era apenas o primeiro dia no novo emprego, era o momento em que ficaria frente a frente com Miguel Vasconcelos, CEO do grupo, homem famoso tanto pela genialidade quanto pela frieza. A recepcionista chamou seu nome, avisando que Miguel a esperava no 35º andar. Clara respirou fundo e entrou no elevador. No espelho polido, viu a própria imagem, cabelo negro preso em um coque firme, taiueira azul marinho sob medida, olhar levemente apreensivo, mas decidido. Na noite anterior, a avó Leonor a abraçara e sussurrara: "Filha, tu nasceste para voar alto. Nunca deixes ninguém fazer-te acreditar no contrário." O elevador se abriu. A luz inundava o corredor, com paredes envidraçadas dando vista para o Tejo. A palma de sua mão suava enquanto caminhava. A secretária pessoal, Inês Rocha, a recebeu com um sorriso protocolar. "Ele está à sua espera. Pode entrar." Clara empurrou a porta da diretoria. O escritório era amplo, moderno, mas solene. Uma mesa de madeira escura ao centro, estantes e quadros abstratos ao fundo. O homem ali sentado não ergueu os olhos quando ela entrou. O terno italiano ajustava-se ao corpo alto, o cabelo negro penteado com precisão. A luz da janela ressaltava os traços angulosos do rosto. "Pontualidade é fundamental, senhora Moreira." A voz grave, rouca, dominava o ambiente sem esforço. "Sente-se." Clara obedeceu, costas eretas, olhando de relance as fotografias na parede. O avô de Miguel diante do primeiro empreendimento nos anos 1950, depois arranha-céus crescendo com o tempo. Quando Miguel levantou o olhar dos papéis, seus olhos cinzentos, gélidos, se cravaram nos dela. O coração dela acelerou, mas não desviou. Aqui, as coisas funcionam de forma diferente. Precisão, descrição e total dedicação não são virtudes, são requisitos mínimos. Falou devagar, cada palavra afiada como lâmina. Clara respondeu com calma: "Compreendo perfeitamente, senhor Vasconcelos. Não seria a primeira vez que me adapto a um ambiente exigente." Uma das sobrancelhas dele arqueou. Poucos tinham coragem de responder-lhe com tanta segurança. Após um silêncio breve, voltou aos documentos. "Veremos. Inês explicará sua rotina. Espero que esteja preparada para longas horas de trabalho." "Sempre estive, senhor." Clara retrucou de imediato. Dessa vez, Miguel levantou os olhos de novo, mantendo-os sobre o rosto dela por mais tempo que o necessário. Naquele olhar, havia algo além da frieza, uma fagulha de curiosidade, até de respeito. "Pode ir." Clara se levantou, cumprimentou e saiu. Não viu quando Miguel se recostou na cadeira, desviando o olhar para a janela. Seus olhos, sem perceber, seguiram a figura dela cruzando a praça lá embaixo, destacando-se entre a multidão apressada. Naquela tarde, de volta ao pequeno apartamento em Amadora, Clara ligou para a avó. "Foi intenso, vó, mas acho que posso lidar com ele." Do outro lado, Leonor riu com ternura. "Claro que podes. Tu és uma Moreira. Nunca esquecemos de onde viemos, mas também nunca aceitamos ficar onde nascemos." As palavras a acalmaram. 3 semanas se passaram. Clara aprovou sua competência rapidamente. Chegava 15 minutos antes de Miguel, organizava a agenda com precisão impecável, a ponto de Inês admitir. Ela era excepcional. Certa manhã, colocou a xícara de café preto sem açúcar no lugar de sempre. O relatório do projeto em Belém está na sua mesa, e o senhor Tiago confirmou a reunião para as 15 horas. Miguel ergueu o olhar e, pela primeira vez, chamou-a pelo nome: "Clara." Ela se sobressaltou. "Senhor, o que achou do projeto do complexo residencial?" Clara hesitou, mas respondeu: "Está tecnicamente perfeito, mas falta alma." Miguel franziu o senho. "Explique." Ela se aproximou, apontando o desenho. "São apartamentos de luxo, sim,
Mas o entorno não oferece nada à comunidade. Cresci em Amadora. Sei como um empreendimento pode ser uma oportunidade para todos ou apenas uma bolha que ignora quem já estava lá. Miguel permaneceu em silêncio, os olhos fixos nela. Clara sabia que se arriscava, mas prosseguiu. A responsabilidade social já pesa na decisão de muitos compradores. Projetos assim enfrentam menos resistência da comunidade. Miguel se levantou, caminhou até a janela, observando o rio cintilando ao sol. Segundos depois falou: "De onde vem essa visão?" "Da vida, senhor. Minha avó sempre dizia que o verdadeiro sucesso é quando conseguimos levar outros conosco." Ele se virou. Os olhos cinzentos não estavam mais tão frios. Havia surpresa e até uma ponta de admiração. "Prepare um relatório com essas sugestões. Quero números, viabilidade, impacto no cronograma." Clara assentiu e saiu. Seus passos eram leves, mas o coração pulsava forte. Ela não sabia, mas havia plantado uma semente capaz de mudar o caminho de ambos. Na reunião da tarde com Tiago Faria, amigo de longa data e diretor financeiro, Miguel estava disperso. "Estás a ouvir?" Tiago franziu o senho. "Claro, os números do trimestre, eu estava falando do churrasco de sábado." Tiago riu. "Miguel, o que está acontecendo com você?" Miguel ficou em silêncio. Na mente, só a lembrança dos olhos luminosos de uma jovem que ousara dizer o que nenhum diretor antes tivera coragem de pronunciar. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu o coração estremecer. Lisboa, início de julho. A cidade brilhava nos longos dias de sol intenso. No 35º andar do prédio da Vasconcelos Incorporações, Clara Moreira já se tornara parte indispensável do ritmo frenético. Todas as manhãs, quando o elevador se abria, o relógio ainda marcava 8h15, mas ela já estava à mesa, revisando e-mails, conferindo a agenda e colocando a xícara de café preto no lugar exato da mesa de Miguel. Nas 3 primeiras semanas, Clara era apenas a nova assistente, um nome sem peso. Mas logo os comentários começaram a circular sobre a sua precisão quase perfeita. As reuniões nunca se sobrepunham, os dossiês eram organizados de forma tão meticulosa que até Inês Rocha se surpreendia. Alguns diziam que era sorte, outros que ela se esforçava além da conta. Mas Tiago Faria, amigo de longa data de Miguel, foi mais perspicaz. Percebeu que, sempre que Clara entrava na sala de reuniões, o olhar de Miguel se demorava um instante a mais do que o habitual. Clara, por sua vez, não conseguia negar. A presença de Miguel abalava sua habitual serenidade. Ele não precisava falar muito. Um único olhar bastava para silenciar toda a sala. Para a maioria, aquela autoridade era intimidadora. Para Clara, despertava uma curiosidade inexplicável. Por trás daqueles olhos cinzentos, devia existir um mundo além de números e contratos. Numa tarde de terça-feira, ao levar documentos para a sala, Miguel a chamou de repente. "Clara." Ela parou, apertando o maço de papéis. "Senhor." Miguel largou a caneta e a encarou diretamente. "O que pensa sobre a proposta para o terreno em Cascais?" Clara hesitou. Nunca antes ele pedira sua opinião sobre um projeto. É um projeto ambicioso, mas pode isolar a comunidade local. Miguel arqueou a sobrancelha. "Explique." "Construir prédios de luxo em um bairro de pescadores pode trazer riqueza, sim, mas também expulsar famílias que vivem ali há gerações. O senhor poderia incluir espaços que dialoguem com a tradição local, restaurantes, feiras, talvez uma escola de artesanato." Miguel recostou-se na cadeira, observando-a em silêncio. O sangue subiu ao rosto dela, mas Clara prosseguiu. "Isso não apenas agregaria valor social, como também criaria um diferencial de mercado. Hoje, as pessoas querem mais do que paredes. Querem histórias, pertencimento." Os olhos de Miguel brilharam por um instante. Ele assentiu levemente. "Interessante. Prepare uma análise. Quero números." Clara acenou e saiu. Assim que fechou a porta, recostou-se na parede, o coração disparado. Pela primeira vez, sentira que ele realmente a ouvira. Naquela noite, no pequeno apartamento em Amadora, Clara contou à avó Leonor, enquanto ajudava no jantar. "Ele pediu minha opinião, vó, sobre um projeto importante." E você respondeu. "Sim." Disse o que pensava. Achei que estava arriscando demais, mas ele não me interrompeu.
Isso é bom sinal, minha filha. Quando alguém poderoso te escuta de verdade, é porque você enxergou algo que mais ninguém enxergou. Clara sorriu, mas dentro dela havia uma onda estranha. Não ousava chamar de esperança, muito menos de proximidade. Mas era claro que a distância gelada começava a rachar. Nos dias seguintes, Miguel passou a pedir que Clara preparasse análises em paralelo às da equipe de diretores. Inês, a princípio surpresa, até incomodada, acabou admitindo que os relatórios de Clara eram impecáveis, com perspectivas inesperadas. Numa reunião crucial, João Azevedo, diretor comercial veterano, apresentava as projeções de lucro do projeto em Belém, quando Miguel, de repente, voltou-se para Clara. Clara, qual a sua leitura? O silêncio tomou a sala. Todos os olhares recaíram sobre ela. Clara sentiu as mãos geladas, mas manteve a cabeça erguida. Os números estão corretos, mas a resistência da comunidade local pode atrasar as licenças. Se incluirmos contrapartidas sociais, não só conquistaremos apoio, como também fortaleceremos a imagem da marca. Um breve silêncio pairou. João franziu o senho, mas Miguel apenas assentiu. Exatamente. Preparem uma revisão do plano. Quero alternativas até sexta-feira. Clara sentou-se de novo, o coração em disparada, mas o olhar de Miguel rápido, quase imperceptível, a fez sentir que havia passado em uma prova invisível. À noite, Miguel permanecia sozinho no escritório amplo. Lisboa brilhava aos seus pés, mas as luzes da cidade não lhe traziam alívio. Lembrava-se dos olhos de Clara quando falava sobre comunidade, sobre como prédios não eram apenas concreto, mas oportunidades para mudar vidas. Havia muito tempo não encontrava alguém que o fizesse parar para pensar diferente. Tiago entrou, trazendo uma xícara de café. Você está diferente, Miguel. Diferente como? Mais atento, menos cínico. Desde quando você ouve uma assistente antes de decidir algo? Miguel permaneceu calado, os olhos voltando-se para o Tejo ao longe. Não respondeu. Enquanto isso, Clara mantinha a postura profissional, mas percebia que, a cada dia, a linha entre trabalho e sentimento se tornava mais turva. Miguel seguia frio, exigente, mas em seus olhos havia momentos em que ela se sentia vista, reconhecida. E no fundo, Clara sabia. Desde o instante em que entrou naquela sala do 35º andar, sua vida passara a correr em uma linha paralela à de Miguel, duas trajetórias que pareciam nunca se cruzar, mas que, pouco a pouco, começavam a se aproximar. Lisboa já estava no auge do verão. As tardes abafadas faziam o rio Tejo brilhar como uma fita de prata líquida. No 35º andar, Clara Moreira revisava concentrada a planilha de custos do projeto em Cascais, sem perceber que, do outro lado do vidro, Miguel a observava em silêncio. Ele se perguntava o que havia naquela jovem que o impedia de desviar os olhos. Não era apenas pela aparência, embora Clara tivesse uma beleza simples e firme. O que o desconcertava era a confiança silenciosa, o olhar sempre vivo, como se visse além dos números. Numa manhã, durante a reunião do conselho para discutir a estratégia de comunicação do projeto Belém, Clara foi inesperadamente convidada a permanecer na sala. João Azevedo, com seus cabelos grisalhos e tom habitual, apresentou as projeções de receita. Encerrando com um sorriso autossuficiente, parecia certo de que tudo estava definido. Miguel acenou, mas logo voltou-se para Clara. Clara, o que pensa disso? A sala parou. Clara sentiu dezenas de olhos cravados nela, como agulhas geladas. Respirou fundo, apertou levemente as mãos sob a mesa e disse com calma: os números estão corretos, mas há um problema. João franziu o senho. Problema? Qual? Clara o encarou firme. A resistência da comunidade. Já vimos em projetos anteriores como protestos podem atrasar licenças. Se incluirmos espaços que beneficiem a população local, reduziremos esse risco. Além disso, nossa imagem pública melhora. O silêncio pesou. O rosto de João se avermelhou, mas Miguel tamborilou os dedos sobre a mesa e assentiu. Concordo. João, revise o plano. Quero opções até sexta-feira. A reunião prosseguiu, mas o coração de Clara disparava. Ao sair, cruzou o olhar de Inês Rocha. Não havia cordialidade ali, apenas julgamento e desconfiança. Clara sabia que uma assistente ser ouvida no meio de diretores certamente causaria atritos. Mais tarde,
Miguel deixou o prédio tarde da noite. Tiago o alcançou no estacionamento, batendo em seu ombro. Desde quando você ouve opiniões de uma assistente em plena reunião? Miguel soltou uma risada curta. Ela enxerga coisas que ninguém mais enxerga. Tiago o olhou de lado, meio curioso, meio provocador. Ou talvez você esteja vendo nela algo que nunca viu em outra pessoa. Miguel não respondeu, apenas entrou no carro. Mas, ao cruzar a ponte 25 de abril, ainda ecoavam em sua mente as palavras de Clara sobre comunidade e responsabilidade. Na boca dela, soavam diferentes, carregadas de peso e sentido. Nos dias seguintes, Clara percebeu que Miguel a chamava com mais frequência para discussões. Nem sempre concordava, mas sempre ouvia. Isso a deixava ao mesmo tempo empolgada e cautelosa. Certa noite, com o escritório quase vazio, Clara levou um dossiê para Miguel assinar. Ele estava diante da janela, mãos nos bolsos, olhando o Tejo ao longe. Já pensou no impacto de mudar um bairro inteiro? Perguntou sem se virar. Clara se surpreendeu, mas respondeu: sim. Não é só concreto e vidro, são vidas. As pessoas que já estão lá também têm sonhos. Miguel se virou. Seus olhos cinzentos a fitavam com tanta intensidade que Clara engoliu em seco. Ele se aproximou, pegou o dossiê das mãos dela. Seus dedos se tocaram por um instante, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele assinou e devolveu. A voz mais baixa que o habitual: continue trazendo essa visão. É rara. Clara apenas assentiu, saindo rapidamente, tentando esconder o coração acelerado. Nem todos, porém, estavam satisfeitos com a presença crescente dela. Inês Rocha comentou com João Azevedo em voz baixa, num corredor: ele confia demais nela. Isso é perigoso, eu sei. Miguel sempre foi racional, agora parece distraído. João concordou, lembrando-se de Diana, um romance antigo que quase destruíra a carreira de Miguel. Jurou a si mesmo que não deixaria a história se repetir, não enquanto estivesse por perto. Em Amadora, a avó Leonor também notava algo novo. Uma noite, enquanto jantavam na varanda, encarou a neta com ternura. Você está diferente, minha filha. Seus olhos brilham mais. É só o trabalho, vó. Tenho aprendido muito. Trabalho não faz o coração bater assim. Clara corou, desviando o assunto. Mas ao deitar-se, encarando o teto no escuro, sabia que a avó tinha razão. Seu coração batia num ritmo estranho, doce e perigoso. No dia seguinte, durante a revisão do cronograma, Miguel pediu previsões de receita. Clara apresentou sua análise, mas João retrucou asperamente: com todo respeito, isso é visão ingênua. Não se faz negócios com sentimentos. Clara manteve a calma. Não falo de sentimentos, senhor Azevedo. Falo de estratégia. O mercado valoriza responsabilidade. É lucro também, só que a longo prazo. Miguel permaneceu quieto, mas o olhar frio que lançou a João fez a sala gelar. Finalmente disse: a visão dela é válida. Considerem-na. O silêncio pesou outra vez. Clara respirou fundo e pela primeira vez percebeu nos olhos de Miguel algo parecido com proteção. Naquela noite, ao deixar o prédio, o céu já se tingia de dourado. O vento do rio trazia umidade e sal. Caminhando sobre as calçadas de pedra branca e preta, Clara lembrou-se do olhar de Miguel na reunião. Não era apenas severo, havia curiosidade, até confiança. Parou à beira do Tejo, observando as luzes refletidas nas águas. Uma sensação ambígua, quente e assustadora tomou conta dela. Clara sabia. Uma semente havia sido plantada. E se crescesse, ninguém poderia prever aonde a levaria. Lisboa, agosto. A cidade ardia sob o sol inclemente. No 35 grau andar, o ar-condicionado tornava o escritório da Vasconcelos Incorporações um refúgio fresco, mas o ambiente ali estava longe de ser leve. Todos já percebiam as mudanças, e no centro de todos os murmúrios estava Clara Moreira. De simples assistente recém-contratada, agora era chamada com frequência por Miguel para reuniões cruciais. Sua confiança e suas ideias afiadas despertavam admiração em alguns, mas também desconforto em muitos diretores veteranos. A maioria via com reserva. Miguel nunca dera tantas oportunidades a ninguém, e muito menos a alguém de fora do círculo de poder cultivado por décadas.
João Azevedo era o mais irritado. Aos olhos dele, Clara era uma ameaça. Uma jovem de origem humilde não tinha lugar naquela mesa de decisões. E pior, ele percebia uma mudança em Miguel, menos frio, por vezes até distraído. Para João, aquilo era um alarme vermelho. Numa noite, quando o escritório já estava vazio, João encontrou Inês Rocha no arquivo. Ele baixou a voz. Ele confia demais naquela garota. Inês fechou a pasta entre as mãos. Eu sei. Nunca vi o Sr. Vasconcelos dar tanta atenção a alguém. Isso pode acabar mal. Já vimos isso antes. Nenhum dos dois precisou dizer o nome. Diana. A antiga paixão que quase custara a carreira de Miguel. Inês mordeu os lábios. Sempre admirara a serenidade de Miguel e agora, ao ver Clara ocupar esse espaço, um sentimento incômodo surgia dentro dela. Enquanto isso, Tiago Faria observava tudo com mais pragmatismo. Conhecia Miguel melhor que ninguém dividira com ele noites, em claro após a traição de Diana. Percebia que Clara era diferente das mulheres anteriores e talvez fosse exatamente por isso que Miguel começava a mudar. Um dia, almoçando juntos num café próximo à empresa, Tiago comentou em tom meio brincalhão. Miguel, fazia tempo que eu não te via assim, mas vivo. Miguel franziu o senho, assim como, menos obcecado com números, mais atento às pessoas. Coincidência começar depois da chegada da Clara, Miguel permaneceu em silêncio, olhando para o fundo do expresso. Não respondeu, mas sabia que Tiago tinha razão. Clara também notava algo diferente. Miguel seguia sendo exigente, mas às vezes o olhar dele demorava mais nela. A voz, antes cortante, agora por momentos trazia uma nota suave. Clara se obrigava a afastar pensamentos impróprios, lembrando-se de que ele era o chefe e ela apenas uma funcionária. Mas nos instantes em que ficavam sozinhos no escritório, o silêncio carregado entre os dois parecia guardar um segredo cada vez mais pesado. Certa noite, enquanto organizava documentos, Miguel saiu de sua sala. O paletó já estava pendurado, restava apenas a camisa branca arregaçada. Ele se aproximou, cansado, mas ainda imponente. Ainda aqui? Sim, só terminando o relatório. Miguel parou junto à mesa dela. A luz amarelada, Clara reparou nas marcas de cansaço em seus olhos, algo que poucos viam. Naquele instante, ele não era o CEO intocável, mas um homem carregando o peso da família e de um império. Ela desbeixou. Você tem uma determinação rara, Clara. O coração dela disparou, mas a voz permaneceu firme. Aprendi com a vida, senhor. Nada vem de graça. Ficaram alguns segundos em silêncio, até que Miguel se afastou. Mas no ar ficou um fio de tensão impossível de ignorar. Em Amadora, a avó Leonor também percebia. Quando Clara chegou tarde certa noite, a idosa perguntou: Você está feliz, minha filha? Clara se sobressaltou. Por que essa pergunta? Porque seus olhos brilham de uma forma que não via há muito tempo, mas também carregam uma sombra de preocupação. Clara não respondeu. A avó estava certa. A alegria de ser ouvida e reconhecida misturava-se ao medo de cruzar a linha tênue entre profissionalismo e sentimentos. Poucos dias depois, João procurou Miguel sob o pretexto de discutir contratos. Após alguns minutos de conversa, disparou. Miguel, não se deixe distrair. Uma empresa como a nossa não sobrevive de decisões emocionais. Miguel o encarou, olhos frios outra vez. Está insinuando alguma coisa? Apenas digo que já vimos o que acontece quando se mistura vida pessoal com negócios. A lembrança de Diana voltou como um golpe. O rosto de Miguel enrijeceu. Apertando o punho sob a mesa, respondeu devagar. Não se preocupe, João. Eu sei exatamente o que está em jogo. João assentiu e saiu, mas suspirou fundo. Sabia que, por mais inteligente que Miguel fosse, o coração humano era sempre vulnerável. Nos dias seguintes, Clara sentiu o peso da tensão ao redor. Olhares inquisidores no elevador, conversas interrompidas quando ela passava. Caminhava sobre uma corda bamba, mas seguia em frente. Porque sempre que cruzava o olhar de Miguel, acreditava que estava no caminho certo. Numa sexta-feira à noite, o escritório já vazio, Clara ainda terminava relatórios. O vento forte pela janela fez papéis caírem no chão. Enquanto os recolhia, ouviu a voz atrás de si. Ainda trabalhando, ergueu os olhos e viu Miguel parado ali,
de camisa branca, gravata solta. A luz da cidade entrava pelas janelas, envolvendo-o numa aura de cansaço e magnetismo. Clara sorriu de leve, só finalizando algumas coisas. O senhor também deveria descansar. Ele se aproximou, parando diante da mesa dela. O olhar estava mais brando que o habitual, e a voz soou grave. Às vezes, esqueço o que significa descansar. O espaço entre eles pareceu encolher perigosamente. O coração de Clara batia acelerado, mas sua razão gritava em alerta. Miguel, então, virou-se para a janela e murmurou, quase para si mesmo, "Você é diferente, Clara. E isso me preocupa." Ela permaneceu imóvel, sem saber o que responder. Apenas sentia que uma corrente subterrânea crescia entre os dois, pronta para romper todas as barreiras que tentavam erguer. Lisboa, setembro. Chuvas repentinas caiam sobre a cidade, como se quisessem lavar o calor sufocante do verão. Naquela noite, Clara permanecia no escritório até tarde, a luz do abajur refletindo sobre a pilha de relatórios. Do lado de fora, a chuva castigava os vidros, trovões ecoavam e o vento uivava contra o 35 grau andar. Ela esfregou as têmporas, os olhos pesados depois de horas diante dos números. Foi então que a porta do escritório de Miguel se abriu. Ele surgiu com a gravata solta, as mangas da camisa arregaçadas, o rosto cansado, mas ainda imponente. "Ainda aqui, Clara?" Ela levantou os olhos e sorriu de leve. "Sim. Queria terminar o relatório de Cascais antes de segunda." Miguel a observou por alguns segundos, como se ponderasse algo, e aproximou-se, apoiando-se na borda da mesa dela. A luz amarela ressaltava uma tensão em seu semblante que Clara nunca tinha visto tão claramente. "Sabe, faz tempo que não falo daquilo." Clara inclinou a cabeça. "Daquilo." Ele suspirou fundo, pesado. "Da Diana." O nome caiu como um raio. Clara já ouvira rumores, mas nunca imaginara que ele falaria diretamente sobre isso. Miguel se endireitou e caminhou até a parede de vidro, encarando a tempestade lá fora. A voz dele soava rouca, mais baixa que o habitual. "Ela traiu a minha confiança. Tinha acesso a informações confidenciais e passou a um concorrente. Estive a um passo de perder tudo. A empresa, a confiança do meu pai, o trabalho de 3 gerações. Desde então, prometi a mim mesmo que nunca mais misturaria a vida pessoal com a profissional." Clara permaneceu em silêncio, o coração apertado. Agora compreendia. A frieza dele não era apenas hábito, mas armadura. Ela se levantou, aproximando-se devagar, parando atrás dele. Sua voz saiu suave. É natural ter medo depois de uma ferida dessas. Mas viver atrás de muros também é uma prisão. Miguel se virou, e os olhos cinzentos encontraram os dela. Clara viu ali um turbilhão, razão contra desejo, medo contra vontade de viver de verdade. Ele deu mais um passo, a respiração quente tocando o rosto dela. O coração de Clara parecia explodir dentro do peito. "Você me desestabiliza, Clara", murmurou, a voz trêmula. "Me faz questionar tudo o que construí para me proteger." Ela engoliu em seco, quase sussurrando. "E isso é ruim?" Miguel ergueu a mão, quase tocando seu rosto, mas parou no ar. Por um instante, o tempo congelou. Um relâmpago iluminou o céu e o quarto inteiro em prata. Por fim, ele deixou a mão cair e se virou. "Deveria, sir." O coração de Clara pesou, mas, impelida por uma força maior, pousou a mão sobre o braço dele. Miguel voltou-se e, dessa vez, não resistiu. Inclinou-se e encontrou seus lábios. O beijo começou hesitante, quase uma pergunta, mas logo se aprofundou, intenso, como se ambos despejassem ali tudo o que tinham reprimido. Clara se sentiu tomada por uma vertigem, mas ao mesmo tempo protegida nos braços dele. Separaram-se, testas coladas, respiração ofegante. Miguel murmurou. "Não devia ter acontecido." Clara respondeu, a voz trêmula mas firme. "Às vezes, o que não devia é exatamente o que precisamos." Ele fechou os olhos, lutando consigo mesmo, mas quando os abriu e viu a clareza no olhar dela, sentiu que seus muros começavam a ruir. Depois daquela noite, nada voltou a ser igual. No dia seguinte, ambos mantiveram a fachada profissional, mas cada vez que os olhos se encontravam, o ar parecia esquentar. Um toque de mão ao passar documentos
já bastava para deixar Clara distraída por horas. Miguel se censurava, mas não conseguia evitar. Queria ouvir a voz dela, ver o sorriso leve quando resolvia algum problema. Chamava-a para mais reuniões, não apenas pelas ideias, mas para ter, lá por perto. Tiago percebeu na hora. Numa noite, tomando vinho num bar do bairro Alto, comentou com ironia: "Você tem um problema, Miguel, e o nome dela é Clara." Miguel lançou um olhar frio. "Não é nada disso." "Claro que é. Te conheço há anos. Nunca te vi perder o foco assim." Miguel não respondeu. Bebeu o vinho de um gole só, sabendo que Tiago tinha razão. Pela primeira vez em muito tempo, o coração dele batia por algo além dos números. Em Amadora, Clara chegou tarde. A avó Leonor estava na poltrona, tricotando, o olhar doce pousado na neta. "Você está com um ar diferente, minha filha." "O que aconteceu?" Clara sorriu, constrangida, e sentou-se ao lado dela. "Nada, avô. Só um dia longo." "Um dia longo não faz o coração brilhar assim." Clara baixou os olhos, escondendo um sorriso que não conseguia conter. A avó sempre enxergava através dela, mas desta vez, Clara não ousou contar, porque nem ela sabia aonde aquela noite chuvosa iria levá-la. Do outro lado da cidade, Miguel estava sozinho em seu apartamento em Cascais. O vento do mar soprava pelas janelas, mas dentro dele a tempestade era maior. Ele sabia que tinha cruzado a linha que jurara nunca mais ultrapassar, mas em vez de culpa, sentia uma chama estranha: esperança. Fechou os olhos e Clara surgiu nítida em sua mente, os olhos brilhantes, a voz firme, o sorriso caloroso. E Miguel percebeu. Gostasse ou não, já a tinha deixado entrar no mundo que ele guardara trancado por tantos anos. Os dias após aquela noite de chuva pareciam mais luminosos para Clara. Não era pelo sol dourado sobre as ruas de pedra de Lisboa, mas porque cada vez que entrava no escritório, sabia que Miguel estaria lá. Continuavam a manter a fachada profissional: Senhor Vasconcelos e Senhora Moreira, diante de todos, mas bastava um olhar rápido para que o mundo inteiro mudasse. Na sala de reuniões, quando Clara lhe entregava um relatório, seus dedos se tocavam de leve. O olhar de Miguel demorava apenas um instante, mas suficiente para incendiar algo dentro dela. Nos corredores cheios, quando alguém comentava sobre a assistente eficiente, Clara percebia o olhar silencioso de Miguel como um escudo invisível, como se dissesse: "Eu vejo você." Começaram os encontros secretos. Numa quarta-feira à noite, Miguel estacionou perto de Amadora, numa rua tranquila, longe das luzes do centro. Clara entrou no carro, as mãos tremendo levemente, mas os olhos brilhando. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele segurou sua mão. O calor do toque dele fez o coração dela disparar. "Não devia ser assim", murmurou Miguel, olhando a estrada escura. "Mas é", respondeu Clara, firme. E então entregaram-se um ao outro como dois náufragos agarrados à vida. Beijos roubados, encontros rápidos em cafés pequenos do bairro Alto, noites em que Miguel a levava até a beira do Tejo, onde o vento soprava forte e a cidade brilhava ao fundo. No trabalho, Clara se mostrava cada vez mais valiosa. A ideia de integrar responsabilidade social ao projeto de Cascais foi elogiada pela imprensa, chamada de um novo paradigma no mercado imobiliário. Reportagens no Expresso e no Público exaltavam a Vasconcelos Incorporações como pioneira de um caminho mais humano. Miguel aceitava os elogios, mas sabia que era Clara a fonte da mudança. Numa noite em Cascais, Clara abriu o jornal e mostrou a manchete: Executivo visionário revoluciona setor imobiliário. Miguel sorriu de canto. Visionário? Parece exagero. Clara balançou a cabeça. Não, Miguel, você tem a visão. Eu só ajudei a abrir uma janela. Ele acariciou seu rosto, os olhos suaves como raramente eram. Você é muito mais do que isso. Sem você, eu ainda estaria preso aos números. Foi você quem me mostrou o que existe além deles. Clara baixou o olhar, o coração em festa. Mas logo o medo voltou. Sabia que o que viviam era um segredo frágil. No escritório, rumores cresciam. Inês Rocha percebeu a mudança no olhar de Miguel sempre que Clara era mencionada. Um dia, após uma reunião,
Cochichou com João Azevedo. Já viu como ele olha para ela? João cerrou a mandíbula. Vi. E não gosto. Ele lembrava bem de Diana, a tempestade que quase destruíra a carreira de Miguel no passado. Para João, qualquer mulher próxima demais era um risco. Se não pararmos isso, a história pode se repetir, disse em tom grave. Tiago, por outro lado, via tudo com outros olhos. Notava que Miguel sorria mais, parecia menos tenso. Numa reunião interna, quando Clara apresentou seu relatório com segurança, Tiago flagrou Miguel, sorrindo de verdade, não o sorriso social de sempre. Após a reunião, sussurrou ao amigo. Você sabe que está mudando, não sabe? Miguel ergueu a sobrancelha. E isso é ruim? Tiago suspirou. Não, só perigoso. Certo dia, Miguel convidou Clara para acompanhar a equipe em Setúbal, onde discutiam um novo projeto. Passaram a manhã com arquitetos e engenheiros, mas quando todos partiram, Miguel pediu que ela ficasse. Caminharam pela praia deserta, o vento desarrumando seus cabelos. O que você vê aqui? Ele perguntou, olhando ao horizonte. Clara observou as casas de pescadores na beira da areia. Vejo oportunidade, mas também responsabilidade. Podemos construir algo moderno sem apagar a história dessas pessoas. Um espaço que no passado e futuro, Miguel a encarou com orgulho. Segurou sua mão e, ao som das ondas, beijaram-se demoradamente. Um beijo doce, como uma promessa de que aquilo já tinha ultrapassado as paredes da empresa. Mas a felicidade vinha acompanhada do temor. Sempre que deixava o apartamento de Miguel para voltar à Amadora, Clara se perguntava, e se alguém descobrir? Miguel também carregava esse peso. Nas noites solitárias em Cascais, fitava o mar pensando no pai, Antônio Vasconcelos, o homem que lhe entregara o comando da empresa, mas que jamais aceitaria um romance de escritório que ameaçasse a reputação da família. Sabíamos que vivíamos nas sombras. Um amor bonito, mas escondido. Numa noite chuvosa, Miguel acompanhou Clara até o estacionamento. Segurou sua mão antes de ela entrar no carro, seus olhos profundos como nunca. Prometa-me uma coisa. Se um dia isso ficar difícil demais, não desista de nós. A voz de Clara embargou. Ela apenas assentiu, sem imaginar que aquela promessa seria a prova mais dura de suas vidas. O outono chegou a Lisboa, trazendo o primeiro frio no vento do Tejo. No escritório da Vasconcelos Incorporações, as luzes permaneciam acesas até tarde, e os sussurros nos corredores tornavam-se cada vez mais altos. As pessoas já não comentavam apenas os projetos de sucesso, mas também a assistente que subiu rápido demais. João Azevedo observava tudo com olhar calculista. Não lhe escapava nenhum detalhe. As reuniões privadas em que Miguel chamava Clara, os olhares demorados demais, as noites em que os dois saíam do prédio com poucos minutos de diferença. Estava ao lado da família Vasconcelos havia mais de 20 anos, testemunhara altos e baixos, e sabia bem, sentimentos pessoais sempre foram o maior perigo. Numa noite, João contratou um fotógrafo para segui-los. Dias depois, tinha em mãos um dossiê de fotos. Miguel e Clara saindo de um pequeno restaurante em Alfama, os olhos brilhando de alegria. Outra mostrava os dois dentro do carro, a mão de Miguel sobre a dela. As provas eram incontestáveis. Ele marcou um encontro com Antônio Vasconcelos, pai de Miguel, no gabinete de madeira escura da mansão da família em Lapa. Quando Antônio folheou as fotos, seu rosto endureceu. Nós dois, murmurou. João assentiu, a voz firme. Senhor Antônio, já vimos isso antes. Não podemos deixar a história se repetir. A empresa sobreviveu a Diana por milagre, mas uma segunda vez pode ser fatal. Antônio largou as fotos e ficou em silêncio por longos minutos. Recordava-se da época em que Miguel quase perdera tudo por causa de uma mulher. Acreditara que aquele choque o teria tornado mais forte. Mas agora, a rachadura estava de volta. Deixe isso comigo, João, disse por fim. Eu mesmo falarei com Miguel. No domingo, durante o almoço em família, Miguel chegou atrasado. À mesa longa coberta por toalha branca, estavam sua mãe, Teresa, e a irmã, Sofia. Antônio esperou todos terminarem o prato principal antes de pousar os talheres. Miguel, precisamos conversar. O ambiente silenciou. Teresa lançou um olhar preocupado ao marido, depois ao filho.
Antônio retirou um envelope do bolso do paletó e o colocou diante de Miguel. Dentro estavam as fotos. Quando Miguel as viu, seu semblante se transformou por um instante, mas logo recuperou a calma. Onde conseguiu isto? A voz dele soou grave. Não importa. O que importa é que está repetindo os mesmos erros. Você está envolvido com sua assistente, não está? Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Sam. O tilintar da colher de Sofia caiu no prato e quebrou o ar pesado. Teresa levou a mão à boca, horrorizada. Antônio bateu a mão com força sobre a mesa. Depois de tudo o que passamos com a Diana, depois de quase perdermos a empresa, você tem a ousadia de fazer isso outra vez? Miguel cerrou os punhos, os olhos frios. Clara não é Diana. Ela é diferente. Todos dizem isso antes de ser tarde demais, rosnou Antônio. A família Vasconcelos não pode ser envergonhada de novo. Você precisa escolher, a empresa ou ela. O silêncio congelou a sala. Teresa pousou a mão sobre o ombro do marido. Antônio, por favor. Mas ele afastou, sem desviar os olhos de Miguel. Decida agora. Termine com ela. Transfira-a para outro departamento, ou eu mesmo tomarei providências. Que providências? Posso demiti-la, ou deixar essas fotos chegarem à imprensa. Imagine as manchetes. CEO da Vasconcelos envolvido com assistente. O que acha que acontecerá com a reputação da empresa? O sangue subiu ao rosto de Miguel. Nunca vira o pai tão implacável, mas sabia que, para Antônio, a empresa era mais que patrimônio, era honra. Era o legado de 3 gerações. Miguel largou a foto sobre a mesa, os olhos cinzentos relampejando como uma tempestade. Pai, se fizer isso, vai destruir não só a vida dela, mas também a minha. Antônio não vacilou. Prefiro destruir seu coração a permitir que o nome Vasconcelos seja arrastado pela lama. Naquela noite, Miguel dirigiu sem rumo pela beira do rio. A chuva começou a cair, tamborilando no para-brisa. Lembrou-se de cada sorriso de Clara, cada toque de mão, cada promessa de não desistas de nós. Mas a voz do pai ecoava como uma corrente fria, ou a empresa, ou ela. Sabia que, qualquer que fosse a escolha, perderia uma parte da alma. Na manhã seguinte, Clara entrou no escritório com o sorriso habitual, carregando o relatório. Não percebeu o peso no olhar de Miguel quando ele levantou a cabeça. Naqueles olhos, agora havia uma decisão cruel. Clara, precisamos conversar, disse, a voz grave. Ela hesitou, mas assentiu. Ele a conduziu até a sala, fechando a porta. Clara pousou o relatório sobre a mesa, sorrindo. Está tudo pronto para a reunião de Belém. Miguel a encarou por tanto tempo que ela começou a se inquietar. Então ele disse a frase que cortou o próprio peito como lâmina. Isto entre nós não pode continuar. Clara ficou paralisada. Deu um passo atrás, os olhos arregalados. O quê? Miguel virou o rosto, o punho fechado às costas. Foi um erro. Eu não posso te amar. As palavras caíram pesadas como correntes de ferro. O coração de Clara se despedaçou, mas sua voz manteve firmeza. Você não pode ou não quer? O silêncio dele foi a resposta. Clara engoliu as lágrimas, o rosto pálido, mas o olhar firme. Espero que valha a pena, Miguel. Seja lá o que te obriga a dizer isso, espero que valha a pena. Virou-se e saiu. A porta fechou-se suavemente, mas para Miguel o som soou como trovão. Ele tombou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Sabia que acabara de perder o mais precioso, apenas para segurar uma sombra chamada legado da família. Na manhã seguinte, o 35° andar estava mais silencioso que o habitual. Clara sentou-se diante da mesa, os olhos fixos na tela, mas incapazes de ler uma única palavra. Passara a noite quase em claro. As palavras de Miguel ecoavam sem parar como um grito interminável. Eu não posso te amar. Cada vez que recordava aquele instante, seu coração se contraía. Mas junto da dor vinha uma raiva surda. Raiva porque Miguel não acreditara neles, porque deixara o passado e o medo decidirem em lugar do amor. Ao meio-dia em ponto, Clara entregou sua carta de demissão. O texto era breve, sem rodeios. Agradeço a oportunidade, mas por motivos pessoais, apresento minha demissão. Cumprirei apenas até o fim da semana. Assim que enviou o e-mail, levantou-se e caminhou pelo corredor. Ninguém percebeu.
Mas dentro dela a decisão parecia um corte profundo, como arrancar uma parte de si mesma. Miguel recebeu o aviso do RH poucas horas depois. Ao ver o nome de Clara no documento de pedido de demissão, sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Imediatamente ligou para Tiago. Ela pediu demissão. E o que você esperava, Miguel? A voz de Tiago era dura. Você disse a ela que não podia amá-la. Que mulher aceitaria ficar depois disso? Miguel permaneceu em silêncio. Dentro dele, ainda ecoava a voz do pai. Ou a empresa, ou ela. Mas as palavras de Tiago também queimavam. Que mulher aceitaria ficar? Naquela tarde, Clara arrumou seus pertences. A mesa antes impecável estava coberta por pequenos objetos. Um vaso de planta que trouxera de casa, alguns livros sobre gestão e responsabilidade social, uma foto com a avó Leonor. Cada item ela segurava por alguns segundos, como em uma despedida silenciosa. Ao empacotar tudo, seus olhos caíram sobre um dossiê antigo. O relatório de Cascais, o primeiro projeto em que Miguel realmente a escutara. Clara desabou na cadeira, as lágrimas escorrendo. Todo o esforço, todos os sonhos de transformar a realidade, agora não passavam de papéis sem vida. O telefone tocou. Era a avó Leonor. Minha filha, já está em casa? Ainda não, vó. Estou fechando um ciclo. Clara, não deixe que a dor apague quem você é. Você nasceu para voar alto. Se Lisboa não te quer, haverá outro lugar. Clara enxugou as lágrimas e assentiu, mesmo sabendo que a avó não podia vê-la. Naquele instante, percebeu que precisava seguir em frente, por mais doloroso que fosse. Tarde da noite, quando o prédio já estava quase vazio, Miguel apareceu. Passara horas dirigindo pela cidade, tentando reunir coragem. Ao sair do elevador, viu a luz de uma mesa ainda acesa. Clara estava lá, curvada sobre uma caixa com seus pertences. Clara. Ela se virou, surpresa. Os olhos vermelhos, o rosto cansado, mas ainda com uma beleza orgulhosa. Vim apenas buscar minhas coisas. Amanhã já não volto. Miguel se aproximou. A voz rouca. Você não precisa ir. Clara soltou uma risada amarga. Claro que preciso. Se eu ficar, vou continuar vendo um homem que diz que não pode me amar. E eu mereço mais que isso. Ele sufocou as palavras. Queria dizer, eu te amo. Confessar que fora o pai quem o pressionara, que não tivera coragem de enfrentar tudo. Mas da boca só saiu uma frase vazia. É melhor assim. Clara o encarou em silêncio, depois assentiu. Talvez seja. Mas lembre-se, Miguel, o amor verdadeiro não desiste na primeira dificuldade. Se você desistiu, então nunca foi verdadeiro. Ela abraçou a caixa e entrou no elevador. As portas se fecharam com suavidade, mas para Miguel soaram como um trovão. Ele desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Sabia que acabara de perder o que havia de mais precioso, apenas para segurar uma sombra chamada legado da família. No dia seguinte, a mesa de Clara estava vazia. Inês Rocha passou pelo local, parou por um instante, os olhos misturando alívio e curiosidade. Os funcionários murmuravam. A assistente promissora tinha ido embora. Ninguém sabia ao certo o motivo. Miguel fechou-se em seu gabinete. Tocou a vidraça onde antes podia ver, lá sentada. Dentro de sua mente, misturavam-se duas vozes. A do pai. Prefiro destruir seu coração a ver o nome Vasconcelos na lama. E a de Clara. Eu mereço mais que isso. Ambas se entrelaçavam, dilacerando seu peito. Dias depois, Miguel encontrou Tiago em um bar. O amigo o encarou sem paciência. Você fez a pior escolha. Trocou a mulher que te fez renascer por um sobrenome que te aprisiona. Miguel bebeu o vinho de um gole, os olhos cansados. Eu não tive escolha. Sempre há escolha, Miguel. Você é que teve medo. Miguel não respondeu. Sabia que Tiago tinha razão, mas a verdade era dura demais para admitir. Enquanto isso, Clara aceitara uma proposta de uma grande empresa no Porto, que valorizara sua experiência com responsabilidade social no projeto Cascais. Numa manhã, sentada no trem Alfa pendular, observou Lisboa ficando para trás pela janela. A cidade que lhe dera amor e sonhos, mas que também lhe roubara tudo. O telefone tocou. Era Leonor, a avó, com a voz calorosa de sempre. Lembre-se, minha filha, cada partida é também um recomeço. Clara sorriu.
os olhos úmidos. Eu sei, vou recomeçar. Mas no fundo, sabia que a cicatriz chamada Miguel jamais desapareceria. Em Cascais, Miguel estava sozinho na varanda, olhando o mar à noite. As ondas batiam ritmadas, mas dentro dele só havia caos. Salvara a empresa, preservara o nome da família, mas ao tocar o copo vazio nas mãos, sentiu apenas frio. E pela primeira vez, Miguel Vasconcelos se perguntou: teria ele feito o sacrifício certo ou perder aquilo que tornava a vida digna de ser vivida? O trem alfa pendular levou Clara para longe de Lisboa em uma manhã fria de início de inverno. Sentada junto à janela, ela observava os campos verdes se estendendo, as pequenas vilas surgindo e desaparecendo. Cada parada parecia arrancar, lá ainda mais da cidade onde havia amado e sofrido. Seu coração ainda pesava, mas em seus olhos brilhava uma determinação nova. No porto, uma oportunidade a esperava o cargo de líder do Departamento de Responsabilidade Social em uma grande construtora. Eles queriam que ela reproduzisse o Milagre de Cascais em escala nacional. Clara sabia. Essa era a chance de provar que seu valor não dependia de um homem, ainda que esse homem se chamasse Miguel Vasconcelos. Quando o trem entrou na estação de Campanhã, Clara respirou fundo. Um novo capítulo havia começado. Em Lisboa, Miguel vivia como um sonâmbulo. Ainda ia ao escritório, ainda assinava pilhas de documentos, ainda aparecia nos jornais como CEO bem-sucedido. Mas quem o conhecia de perto percebia a mudança. O sorriso desaparecera, a voz ficara mais dura e os olhos pareciam vazios. Tiago percebeu melhor que todos. Numa reunião, quando um jovem diretor apresentou um plano, Miguel o interrompeu com um tom ríspido que deixou a sala em silêncio. Depois, Tiago o puxou para fora. O que você está fazendo, Miguel? Perdeu a paciência por nada. Estou cansado, Tiago. Não, você está vazio. Desde que a Clara foi embora, parece um fantasma. Miguel não respondeu. Não podia negar. A mesa vazia de Clara ainda o assombrava sempre que passava. Noites em claro o perseguiam, recordando o sorriso dela, as noites chuvosas em que estiveram juntos, as palavras sussurradas que agora eram facas em seu peito. No porto, Clara despejava toda a energia no trabalho. Visitava bairros pobres, conversava com as comunidades locais, propunha incluir espaços públicos, escolas e mercados tradicionais nos projetos. Aos poucos, seu nome começou a aparecer na imprensa. Executiva jovem revoluciona a responsabilidade social. Certa noite, ela ficou na varanda do novo apartamento, olhando as luzes refletidas no Rio Douro. O vento frio cortava a pele, mas dentro dela havia calor. Pela primeira vez em meses, sentia que estava no caminho certo. A avó Leonor ligou, animada. Clara, vi seu nome no jornal hoje. Você me deixou orgulhosa. Obrigada, avó. Estou tentando construir algo bom. E o coração, minha filha? Clara ficou em silêncio por um instante antes de responder baixinho. O coração ainda está aprendendo a viver sem ele. Enquanto isso, em Lisboa, os jornais também ecoavam o sucesso de Clara. Numa manhã, Tiago deixou um exemplar sobre a mesa de Miguel. Olha, na capa, Clara sorria radiante no meio de uma comunidade local. A matéria a chamava de A Nova Cara da Construção Sustentável em Portugal. Miguel encarou a foto. Clara parecia mais feliz do que nunca, os olhos ainda mais brilhantes. Seu peito se apertou. Percebeu que perdera não apenas o amor dela, mas também a melhor parte de si mesmo. Você ainda vai atrás dela? Tiago perguntou direto. Miguel balançou a cabeça, o olhar sombrio. Et tarde demain. Não é. Só é tarde quando você não tenta. Mas Miguel se virou, dividido. Sabia que o pai jamais perdoaria se retomasse a relação com Clara. A família, a empresa, tudo pesava como correntes em seus ombros. No porto, Clara começava a encontrar pequenas alegrias. Após uma reunião comunitária, uma garotinha correu até ela, abraçando-a e entregando um desenho rabiscado de uma casa nova. Clara chorou de emoção. Momentos assim mostravam que o amor podia se partir, mas os ideais podiam permanecer. Ainda assim, à noite, quando o silêncio tomava conta do quarto, a imagem de Miguel surgia. Ela se lembrava da voz dele, da forma como a olhava como se fosse a única coisa no mundo.
E então voltava a ouvir a frase cruel: eu não posso te amar. O coração se contraía outra vez, lembrando que a ferida ainda não cicatrizara. Uma noite, Miguel participou de um evento em Lisboa. Entre brindes e aplausos, ouviu repórteres comentando: a executiva do Porto está transformando o setor. Talento raro. Dizem que foi ela quem inspirou as mudanças em Cascais. Miguel pousou a taça e saiu discretamente. Dirigiu até a beira do rio, onde tantas vezes haviam estado juntos. O vento frio soprava, trazendo lembranças de uma noite chuvosa, de uma promessa que quebrara. Prometa-me, não desista de nós. Ele murmurou para si mesmo. Fui eu quem desistiu, Clara. Não você. 2 seres, 2 cidades, 2 vidas. Uma tentava reconstruir-se das ruínas, a outra se afundava nas correntes do arrependimento. Estavam separados por apenas algumas centenas de quilômetros, mas, na verdade, por um oceano inteiro. Clara sabia que precisava continuar andando para frente. Miguel sabia que se perdia cada vez mais no escuro. Mas o destino nunca abandona aqueles que ainda guardam, no fundo do coração, uma chama que se recusa a se apagar. O inverno caiu sobre Portugal, com longas chuvas trazendo frio pelas ruas de pedra. No Porto, Clara já era um rosto conhecido nos jornais. Os projetos de integração comunitária que liderava eram elogiados como um modelo para o futuro. Numa cerimônia na Casa da Música, ela foi homenageada como executiva do ano. Naquela noite, Clara subiu ao palco, os refletores a iluminando. O aplauso ecoava pelo auditório. Ela sorriu e disse: construir não é apenas erguer paredes, é erguer vidas, sonhos, comunidades. É isso que me move todos os dias. A plateia explodiu em aplausos, mas ao descer, Clara ainda sentia um vazio silencioso por dentro. A alegria nunca vinha completa. Sempre faltava uma peça, a peça chamada Miguel. Em Lisboa, Miguel segurava o jornal público com a notícia sobre o prêmio de Clara. A foto dela, sorridente no palco, iluminava sua sala. Ele ficou horas parado, olhando. Tiago entrou e suspirou. Ainda vai continuar fingindo que não sente nada? Miguel levantou os olhos. A voz rouca. Se eu for atrás dela, perco o apoio do meu pai. Perco a empresa. E se não for, perde a si mesmo. Me diga, Miguel, qual é o preço da sua alma? As palavras do amigo cortaram como lâmina. Naquela noite, Miguel pegou o carro e dirigiu rumo ao Porto. Os 300 quilômetros tornaram-se uma batalha em sua mente. Entre dever e amor, entre medo e coragem. Clara acabava de sair de mais um longo dia de trabalho, quando ouviu batidas na porta do escritório. Ao olhar, o coração dela parou. Miguel estava ali, o sobretudo encharcado de chuva, os olhos cinzentos carregados de exaustão e desejo. A sala ficou em silêncio. Finalmente Clara murmurou, a voz trêmula: o que está fazendo aqui, Miguel? Ele entrou, fechando a porta atrás de si, como quem corta qualquer fuga. Vim porque não aguento mais viver sem você. Riserou. Clara balançou a cabeça. Um riso amargo escapou. É tarde demais. Você me disse que não podia me amar. Miguel avançou. Cada passo pesado, porém firme. Eu menti. Disse isso porque estava preso ao medo, ao meu pai, ao sobrenome Vasconcelos. Mas cada dia sem você foi como morrer aos poucos. Ai! As mãos de Clara tremeram, lágrimas enchendo seus olhos. E se desistir de novo? Se amanhã seu pai exigir outra vez? Miguel segurou firme as mãos dela, o olhar em chamas. Desta vez não vou desistir. Prefiro perder tudo do que perder você outra vez. A empresa eu posso reconstruir, mas você, só existe uma Clara. O coração dela se abriu. Toda a dor acumulada desmoronou. Chorando, Clara se jogou em seus braços. Miguel a apertou forte, como se tivesse medo de soltá-la e ela desaparecer. Eles se beijaram, um beijo salgado de lágrimas, misto de desespero e esperança. Ali, em meio a papéis e cheiro de chuva, renascia um novo começo. Dias depois, a notícia correu. Miguel Vasconcelos assumia publicamente seu relacionamento com Clara Moreira. A imprensa tremeu, acionistas murmuraram. Antônio Vasconcelos explodiu de raiva e chamou Miguel em casa. Na sala imponente, Antônio jogou o jornal na mesa. Vergonha! Vai destruir o nome da família por causa de uma mulher?
Miguel ficou ereto, encarando o pai. Não por causa de uma mulher. Pela mulher que me devolveu a vida. Sem ela, a empresa pode ser grande, mas eu seria apenas um cadáver administrando números. O rosto de Antônio se contorceu. Você está louco. Talvez, mas prefiro ser louco com amor do que são sem alma. Teresa, a mãe, interveio com a voz trêmula. Antônio, basta. Nosso filho tem direito de ser feliz. Sofia, a irmã, assentiu sorrindo de apoio. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar dividido. Por fim, suspirou fundo e desviou o rosto. Ele entendeu. Dessa vez, Miguel não recuaria. O tempo passou. As tempestades acalmaram. Alguns acionistas se opuseram, mas os resultados positivos dos projetos conduzidos com a visão de Clara fizeram a opinião mudar. Logo, começaram a chamar Luzdi, a dupla que transformou a construção portuguesa. Numa tarde dourada, o sol se pondo sobre o Douro, Miguel segurou a mão de Clara no alto da ponte Dom Luís I. Ele a olhou, com ternura e firmeza. Prometi que desta vez não desistiria. E cumpri. So, Clara sorriu, encostando a cabeça em seu ombro, e eu prometi que não deixaria o medo vencer. Juntos conseguimos. O vento bagunçava seus cabelos, os sinos da cidade ecoavam. Naquele instante, eles sabiam. Tinham vencido não só o julgamento dos outros, mas também os fantasmas dentro de si. Eles não viviam mais na sombra. Tinham enfrentado o destino e escolhido o amor.